Hoje nós vamos falar sobre exame físico e biomecânica do quadril. São duas áreas ou temas que são complementares aqui e são fundamentais para a formação do ortopedista, do especialista, né, quando se trata de se dirigir para estudar as afecções que acometem o quadril. Então, nós vamos abordar inicialmente, a parte do exame físico, né? Não só o exame físico, né? Mas, enfim, todo o processo que envolve a história, né? A anamnese, a observação e o exame físico propriamente dito, com a parte de palpação e parte de testes especiais. E na parte final nós vamos fazer algumas considerações a respeito dos princípios, né, de biomecânica, né, de como isso como funciona ao nível do quadril. Veja aqui então no nosso sumário, nós vamos abordar então o exame físico do quadril, né, a parte da história, o exame propriamente dito, os testes especiais e na parte final a parte da biomecânica do quadril. Okay? Aqui estão mostrando alguns testes. Bom, vamos começar então com a parte da história. A história, ela é fundamental no início de qualquer procedimento. Eu até colocaria assim, às vezes o especialista hoje em dia, muitas vezes por falta de tempo, né, por falta, muitas vezes até mesmo a gente poderia colocar por falta de um maior embasamento em termos, né, de exame clínico e, enfim, o arsenal de armas que esse ortopedista ele acaba tendo. Então, seja pela falta de tempo, seja pela falta, né, de um maior embasamento teórico, ele acaba indo direto, não tem tempo para ouvir o paciente, então ele já encurta a parte, né, da história do paciente, ele já encurta também o exame do paciente, ele já parte direto para solicitar os exames complementares ou exames laboratoriais, exames de imagem. E esquece um pouco de como, né, o próprio nome, né, já diz, exames complementares. Eles precisam complementar a toda uma investigação do ponto de vista clínico, né, para se chegar a esse diagnóstico. E dessa maneira, muitas vezes a gente pode já estar começando por um caminho já tortuoso, inadequado em termos da investigação e da chegada ao diagnóstico e certamente do tratamento a ser proposto para esses pacientes. Então é fundamental que seja feita uma história abrangente desse paciente. Ela tem que ser direcionada para a idade, a presença ou ausência de trauma. Você tem que perguntar se o paciente chega para você com uma queixa no consultório de um problema ao nível do quadril. Você precisa saber há quanto tempo, né, que isso está incomodando esse paciente, se ele tem alguma história de algum traumatismo, se ele sofreu algum acidente, ele teve uma queda, enfim, desde quando isso está acontecendo, qual é a queixa principal, né, qual é o principal problema. É um estalido? Não. É uma dor? Não. Enfim, qual é que é a queixa efetiva desse paciente? Tem uma data de início dessa sintomatologia? Está ligada direto com um trauma? Ou é de início insidioso, o paciente não sabe direito quanto tempo faz? Olha, deve fazer uns 2, 3 meses. Você não tem um momento preciso com relação a isso. Se houve lesão, né? Como que essa lesão aconteceu? Em que posição o corpo estava, em que posição estava o quadril, né, quando aconteceu, se houve um processo traumático, quais sintomas esse paciente sentiu na hora em que houve essa lesão, onde que ele estava, né, onde estava também localizada essa dor, teve aumento de volume no local, ele teve incapacidade do ponto de vista funcional, ou seja, conseguiu continuar com a sua marcha, teve claudicação. Então todos esses elementos são importantes, né? A dor com uma descrição, teve dor, então como é que foi essa dor? Né? Tem que ter uma descrição de acordo com a localização da dor, o tipo da dor, que intensidade era, os fatores que desencadeavam essa dor, de que maneira essa dor tinha algum tipo de alívio ou não, né? Com o que o paciente fazia para ter um alívio, ou o que piorava essa dor. Né? Dores em outros locais, se o paciente também tinha dor na coluna, dor abdominal,
dor geniturinária, né, entre outras. É importante colher também desses pacientes uma história pregressa,